Olá, eu me chamo Cristina Ávalos Lopes Salgado. Eu estou concorrendo a uma vaga para pedagoga e o tema do meu plano de ação é etapas da observação da sala de aula. A minha situação problema é um caso verídico. Um professor altamente qualificado, professor até universitário, que assumiu as aulas de sexto ano na disciplina de geografia numa escola de periferia na minha cidade. Eu percebi que ele era ponto de atenção quando um dia, passando perto de sua sala, eu notei que as crianças que dominavam aquela aula. Ele não conseguia ministrar, ele não conseguia conter a bagunça que estava lá e eu precisei intervir. Eu entendi que ele tinha uma visão diferente de sala de aula por estar habituado com os jovens na faculdade, mas não sabia lidar com as crianças de 10 anos. Então, passamos a primeira fase da observação da sala de aula, que foi o agendamento prévio dela. É muito constrangedor para ambos os lados quando um pedagogo aparece do nada para fazer uma observação na aula de um professor. Eu gosto de deixar agendado e assim fizemos para a próxima aula. Nesse momento, o cronograma tinha que ser acelerado, porque a situação é muito grave quando um professor não dá aula. O objetivo é, claro que instrumentalizar esse professor, mas para que a aprendizagem desse aluno seja eficiente, para que ele tenha o desejo de frequentar a escola. A gente acaba atingindo várias frentes ali quando nós auxiliamos um professor a dar aula, tanto no desenvolvimento do aluno como na frequência geral da escola. Então, naquela primeira observação, eu cheguei com a minha folha e fiquei fazendo as minhas anotações. Ali eu respondia perguntas sobre a gestão do tempo, a gestão da sala de aula, como ele utilizava os recursos tecnológicos, como era o respeito ali entre professor e aluno e vice-versa. E, bom, ele usou sim o Educatron, mas ele lia os slides e mandava as crianças copiar e sentava durante esse momento. Bom, nós sabemos que as crianças de sexto ano vieram com uma defasagem muito grande de aprendizagem, então eu tinha inúmeros alunos que não sabiam escrever apropriadamente, então eles demoravam, enquanto que aqueles que terminavam primeiro já começavam a ficar agitados, e ainda tem um terceiro tipo de aluno que não consegue é, interagir numa aula desse estilo, só de leitura e cópia. Então, nem estávamos na metade da aula, mas as crianças já estavam novamente dominando. Ele olhava para mim como que falando assim: "Você não vai fazer nada?" Mas naquele momento eu era só espectadora. E depois nós passamos para a segunda etapa. Saindo dali, nós agendamos o acompanhamento de hora atividade. Na HA, onde só está o professor e eu, nós tivemos então uma avaliação de tudo que aconteceu. Eu gosto muito da técnica sanduíche, apesar de existirem outras, é a que eu melhor me adapto e vejo resultados. Que é quando eu converso com o professor e, primeiramente, o primeiro pãozinho do sanduíche é uma fala positiva, sem clichês. Ai, foi uma aula muito boa, e sem falsidade também. Mas eu peguei aquilo que tinha sido positivo e falei, e então entrei com o recheio, que seriam as orientações, as sugestões. E a primeira parte foi com que ele conhecesse o público-alvo dele. Deu para perceber que ele não entendia das crianças de 10 anos. Então eu fui lá na neurociência, nós conversamos sobre o funcionamento do cérebro de uma criança, nós conversamos sobre o contexto social daquela turma específica, porque eles vinham de pobreza, eles vinham de violência, assim, o convívio familiar deles tinha violência, sexualidade precoce. Ele precisava compreender com quem ele estava falando.
também falei sobre os laudados, aqueles alunos específicos da sala que às vezes ele exigiu um comportamento neurotípico e nem lembrou que aquela criança tinha um laudo. Então, quando eu consegui fazer com que ele enxergasse toda a sua turminha, parti para o lado físico da sala. Aquelas carteiras precisavam ser melhor distribuídas, porque como eu sentei lá no fundão, eu percebi que as crianças ali do fundo não conseguiam prestar atenção, alguns não conseguiam ler lá na frente. Então, nós combinamos de colocar as carteiras em U. Dei algumas opções para ele, mas ele escolheu esse U. Eu falei: você vai ficar de pé e conseguir administrar melhor. Quem é que está escrevendo? Coloca lá o dado perto de você. Nós fizemos todo um esquema físico, uma de logística de sala de aula para que ele tivesse um controle melhor. Então, partimos agora para metodologias ativas, porque aquele jeito que ele estava dando aula, deu para perceber que não estava funcionando com as crianças. Mostrei para ele o livro do Doug Lemov, que se chama Aula Nota 10. Várias ideias criativas. Pegamos o conteúdo que seria dado na próxima aula e começamos a procurar ideias que poderiam se encaixar naquele conteúdo. Eu lembro que eram tipos de rochas. E ele, inclusive, queria levar algumas rochas. Eu falei, só não deixa que eles fiquem com ela na mão para, às vezes, não machucar o vizinho, mas que eles pudessem manusear e ele tivesse esse cuidado. Então, ficou combinado assim e agendamos já a terceira etapa, a próxima observação na sala de aula. Quando eu cheguei lá, as crianças já estavam mais calmas, porque na minha presença eles achavam que eu estava ali verificando os alunos, não sabiam, na verdade, que eu estava mesmo era observando o professor. Ajudei a arrumar as carteiras e me sentei na posição de espectadora. O professor tinha já um novo brilho no olhar, porque ele tinha um plano. Ele tinha agora uma carta na manga se acontecesse alguma coisa. Eu senti que ele estava muito mais seguro de si. Olha só a importância da observação da sala de aula. Quando a gente tem aquele objetivo geral de instrumentalizar os professores, às vezes a gente não consegue enxergar como que o objetivo também específico vai trazer resultado naquela sala. E ele deu um salto de qualidade que foi fantástico. Ele se sentiu muito melhor, veio conversar comigo, estava feliz. Antes ele estava querendo abandonar aquela sala de aula e agora esse desafio deixou com que ele ficasse, sabe, mais animado. E marcamos então uma nova atividade, reavaliação, conversa, novamente a técnica sanduíche, aquilo que foi bom ou não. E é como uma pessoa ensinando a andar de bicicleta, não é? A gente ampara, dá técnicas, dá dicas, mas a nossa intenção mesmo é que essa pessoa pedale sozinho. Então, o nosso cronograma, a princípio, que foi urgente, semanal, eu estava ali com ele toda semana, começou a ficar de 15 em 15 dias para que também ele tivesse autonomia e ele fosse pedalando e conseguiu esse equilíbrio na sala de aula. Eu percebo então que a observação na sala de aula e o acompanhamento de HA são como duas asas de um mesmo voo. As duas estão totalmente conectadas e dependentes uma da outra. É ah, muito difícil quando a gente só faz a observação, mas não dá o feedback para o professor. Ou então quando a gente vai na HA sem ter ideia nenhuma de como que ele é em sala. Então as duas precisam andar conectadas. Eu quero encerrar a minha fala lembrando
a frase de Esopo, que ninguém é tão grande, um professor universitário, ninguém é tão pronto que não possa aprender. Aquele professor aprendeu ali com os meus alunos de sexto ano, com as técnicas, com toda aquela observação, mas também ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Aquelas crianças de sexto ano foram professores mirins para ele, para mim, eles vão nos fazendo crescer conforme nós vamos trabalhando. Obrigada por sua atenção. Encerro aqui.